Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Java. Pessoal, é o seguinte, ó, essa aula aqui ela vai ser uma aula muito importante, tá? Então presta muita atenção, fique até o final porque vai valer a pena, tá bom? Eu garanto pra você, você vai sair daqui com uma visão um pouco diferente, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho aqui nesta aula, tá? Na aula 7, sobre conceitos de variáveis e memória, stack. Que é o que, pessoal? A gente vai aprender como é que essas variáveis, quando a gente declara uma variável, onde é que esses dados ficam, como é que é o fluxo desses dados, como é que é armazenado na memória, né? Então vamos ver isso aqui, tá? Então vamos aqui. Eu tô aqui com o IntelliJ aberto, tá? Aqui na aula passada, pessoal, eu apaguei o conteúdo, o código da aula passada, que a gente aprendeu a criar, a gente aprendeu os 3 métodos de impressão. A gente aprendeu isso aqui, ó, o println, o printf e o print, tá bom? Beleza, então nesta aula aqui a gente vai aprender, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de variáveis, a gente vai entender o fluxo aqui, tá bom? Então vai ser uma aula, pessoal, talvez um pouquinho demorada, tá? Olha, mas eu garanto pra você, vai valer a pena, tá bom? Então fica até o final, tá? Se você quer aprender, de verdade, você vai ter paciência pra isso, tá bom? É o seguinte, pessoal, o que é variável, tá? Então uma variável, quando você declara uma variável, você inicializa uma variável aqui em Java, tá? Então o que acontece? Automaticamente é alocado um espaço na memória do seu computador, certo? Para esse dado ser armazenado nesse lugar do computador, tá bom? Outra coisa aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou criar algumas variáveis aqui, mas você não se preocupa com isso, nas próximas aulas a gente já vai aprender sobre tipos primitivos, tipos de dados, tá bom? Mas pega apenas o conceito aqui, tá? Eu vou criar aqui um exemplo, uma variável do tipo string aqui, tá? Beleza? Essa variável eu vou dar um nome para ela de nome e vou colocar aqui um exemplo básico aqui, ó. Hello World, né? Hello World, beleza. Java, pessoal, é uma linguagem fortemente tipada, tá vendo? Ela tá me dando um erro aqui, ó. Eu preciso colocar ponto e vírgula. Então, é uma linguagem fortemente tipada que você não pode errar aqui, tá bom? Eu vou criar outra variável aqui, pessoal, do tipo inteiro. Então, eu vou fazer, ó, int num vai receber 10. Um número do tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui name aqui, pra me seguir aqui o padrão aqui. Name, ok. Aqui em num, eu não posso, como eu estou dizendo que o tipo é inteiro, eu não posso aqui, um exemplo, colocar um ponto 8, que aqui já é ponto flutuante. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me dizer o seguinte, ó. Required type int, provided double. Então significa que eu estou passando um double, sendo que ele espera um inteiro. Então eu faço assim, ó, tá? Inteiro. Tá bom, ok. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente tem duas formas aqui. A gente declara a variável e inicia uma variável. Inicializa. Como é que você declara uma variável? Você coloca o tipo, int, no caso aqui, int num. Aqui eu apenas declarei uma variável. Agora eu preciso atribuir um valor para ela, então a gente chama inicializar a variável. Então eu coloco aqui 10. Então eu inicializei ela com o número 10. Show de bola. A pegada é o seguinte. Aqui quando a gente faz isso aqui, é alocado um espaço na memória do nosso computador para poder armazenar esse dado. E o nome da variável é uma referência para a gente acessar o dado que está na memória. Por quê? Foi alocado esse exemplo, número no lugar, em um espaçozinho, tá? Em algum espaço na memória do meu computador. Só que eu preciso, para mim acessar esse dado, eu preciso chamar pelo nome, tá? Aí nesse caso vai apontar para aquele local da memória e eu consigo trazer esse dado, tá bom? Ok, então feito isso, só lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó, detalhe aqui, ó. Eu tô declarando essas variáveis aqui, inicializei fora do meu método. Tá? No caso, eu coloquei dentro da minha classe. Não é dentro da classe, é dentro do método da classe. Aí aqui eu faço, ó. Eu colo aqui, beleza? Ok. E aqui eu vou chamar os meus dados. Como é que eu faço? Aqui eu vou chamar aqui um exemplo. É o meu name. E vou colocar mais aqui. Eu vou colocar num. Ou melhor, eu posso chamar aqui, ó. Outro método de saída aqui, ó. O sout, tá? E vou colocar aqui o meu num. Pronto. Como eu vou fazer isso aqui, eu vou executar o meu código. E eu vou rodar ele aqui, ó. Tá bom? Ó. Beleza. Pessoal, uma coisa muito importante aqui, tá? Eu falei nas aulas passadas que você não era para se preocupar com isso aqui, tá? E não se preocupe com isso aqui no momento, tá? Em questão dessas palavras aqui, beleza? Essas palavras que você tá vendo, a gente vai aprender tudo isso aqui, tá? Entenda que apenas aqui nesse momento, aqui nessa aula, que é o quê? Um método é o seguinte, um método é uma ação da classe. Então, é uma ação. O que é uma ação? Você executa alguma coisa. Tá bom? Então, quando esse método é chamado, ele vai executar esses códigos que tem aqui dentro. Ou seja, um método é uma função. Quando essa função ela é chamada, o que tem dentro dela aqui vai ser executado. Então, eu tenho duas variáveis. Então, essas duas variáveis vão ser executadas e vai imprimir para mim, tá? No meu console. Outra coisa interessante que é o seguinte, pessoal, ó.
Eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu método ele abre aqui chave, fecha chave aqui, tá bom? Show. O que tem dentro desse bloco, a gente chama de, no caso aqui, como eu tenho duas variáveis, então a gente chama de variáveis locais. Por quê? Ela está dentro de um bloco desse método aqui, tá? Então, portanto, ela é são variáveis que pertencem apenas para esse bloco aqui, apenas para esse método, apenas para essa função. Se eu declarasse ela aqui em cima, um exemplo aqui, ó, string name vai receber uma string, né? Um exemplo aqui, eu esqueci do igualdade aqui. Isso seria o quê? Isso seria uma variável aqui global dentro do escopo da classe, tá? Então, nesse caso aí, é uma global. Nesse caso dessas que a gente fez aqui, tá? São variáveis aqui, ó, local, porque pertence a esse bloco de código do meu método main, tá bom? Bacana. Então, lembre-se, eu tenho uma classe, tenho o método da classe e dentro tenho minhas variáveis que pertencem a esse método. Que quando esse método ele for chamado, as minhas variáveis, os meus dados vão ser executados. Agora, outra coisa que você precisa saber, que é o seguinte, um método, para ele executar o que tem dentro, ele precisa ser invocado. O que é ser invocado? Ele precisa ser chamado, tá? Então, eu vou chamar ele e posso passar argumentos. Seriam os parâmetros aqui para mim. Eu recebo nesse método dados. Nesse caso aqui, quem chama o método main é a JVM, tá bom? Então, em vez de eu chamar, tá, igualmente outros métodos, eu coloco main e vai executar. Não é nós quem executa esse método. Esse método é um método que quem executa é a própria JVM do Java, tá bom? Então, quando o programa é inicializado, é tanto que a primeira classe é carregada, essa classe é a primeira carregada e o meu método é chamado, tá bom? Diferente se eu criasse aqui outro método aqui, esse método ele só ia ser executado se eu chamasse ele manual. Tipo aqui, claro, eu chamasse ele aqui dentro do método principal. Então o método principal é o ponto de entrada, tá bom? Beleza, então aqui a gente viu que a gente tem um método, que esse método é chamado pela JVM quando o nosso programa é executado, tá bom? Então aqui ficou bem claro, né? Beleza. Agora a gente tem uma coisa interessante, que é passando agora para a parte da memória, como é que é o processo do fluxo desses dados, aonde é que fica, como é que é o nome desses espaços na minha memória, como é que é o nome disso, como é que se organiza, tá? Então é isso que a gente vai entender, tá? É o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Paint, pessoal, tá? Para mim dar alguns exemplos para você aqui, tá bom? Beleza, ó, eu abri aqui o meu Paint, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, uma imagenzinha que eu baixei aqui, ó, que é o seguinte. Deixa eu carregar ela aqui. Aqui. Beleza. O que é isso daqui, tá? E se você não entende de hardware, não tem muito conhecimento sobre as peças do computador dentro em si, os hardware, isso aqui é uma memória RAM. O que é uma memória RAM? No nosso computador, a gente tem a memória RAM e a memória ROM. A memória ROM seria ali onde você coloca suas fotos, onde você coloca suas músicas, onde você coloca algum documento seu, tá bom? Os seus downloads, fica tudo ali, quando você baixa da internet. O seu próprio sistema operacional, tá bom? Ele fica na memória ROM, que seria o HD. Todo mundo acho que já viu falar sobre o HD, tá? HD SSD, hard disk, o disco duro, todo mundo já viu falar. Quem roda os nossos programas é a nossa memória RAM, no caso essa aqui, ó. Tá bom? É tanto que se você no seu computador tiver uma memória fraquinha, o seu computador vai travar, porque ela não vai dar conta de ler, de pegar todos os seus dados, tá? Do seu HD, para poder ela fazer a leitura. Então, é o seguinte, a memória ROM, a memória RAM, que no caso é essa daqui, ela pega os dados do teu HD, ela lê e manda pro processador, o processador processa e te dá as informações, tá bom? Então, é o seguinte, quando você cria um programa em Java, tá? Ou em qualquer outra linguagem aí, mas estamos falando aqui de Java, o teu programa, quem vai ler o teu programa primeiro é essa camarada aqui, é a memória RAM, tá bom? Então, é o seguinte, vamos lá. A memória RAM aqui, ó, ela tem aqui esses chips, que são esses circuitos integrados, tá? Esses circuitos integrados, tá? Ele tem dentro dele milhares de transistores. O que são transistores? Transistores são chaves eletrônicas que liga e desliga. Então, uma configuração de transistor, você pode fazer células de memória, você pode fazer, usando as configurações, várias chaveadores. Então, aqui vai trabalhar aqui vai conseguir pegar aqui, fazer aqui teus zeros e uns aqui, tá bom? Então, beleza. A memória, basicamente, que a gente tá falando aqui é isso aqui. Então, isso é uma memória. Que é aqui dentro dessa memória que
as tuas variáveis que tu criar, ela vai ficar armazenada em algum espaço aqui dessa memória, tá bom? Então, quando você declara uma variável lá, igual a gente fez, int num 10, o que acontece? Vai ser alocado um espaço aqui, em algum lugar dessa memória, para poder guardar aquela informação. Tá? Beleza, pessoal? Então, aqui está a nossa memória RAM. Só que é o seguinte, vamos lá. Toda vez que o teu programa Java, tá? Você inicializar ele, tá? Igualmente a gente viu aqui, ó, a gente tem a nossa classe, tá? Então toda vez, e a gente tem nosso método que é chamado pela JVM, certo? Então é o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Toda vez, ou seja, quando um programa Java, pessoal, ele é executado, uma pilha, tá? Ou stack principal é criada. Essa pilha ela é compartilhada por todos os métodos do programa. O que seria essa stack ou essa pilha? É uma área, pessoal, que vai ser criada dentro da memória para gravar as tuas informações do teu programa, certo? Beleza. Então, aqui dentro dessa memória aqui, ó, toda vez que o teu programa Java, o programa Java que você criar, ele inicializar, é criado um espaço nessa memória. Então, eu vou simular aqui, ó, um espaço, tá? Eu vou abrir aqui uma caixa aqui, ó. Imagine que esse quadro aqui, ó, é o espaço que tem dentro dessa sua memória, tá? Beleza, eu vou até colocar aqui deixa eu diminuir aqui a linha, ok? Beleza, ok. Assim eu acho que você vai entender, né? Então, essa daqui, pessoal, ela é o quê? Ela é uma área que vai ser criada, é uma pilha ou uma stack. Uma stack é um lugar reservado que vai ser criado, que vai colocar os teus dados aqui dentro. Então, imagine isso aqui como é uma memória, tá? É um espaço da memória, onde vai ficar armazenado os teus dados. Então, a gente chama essa daqui stack principal. Toda vez que o programa Java, tá? Ele é inicializado, então é criado, tá? Uma stack que compartilha todos os métodos. Imagina que se eu tiver 1000 métodos no meu programa, tá? Então vai fazer parte, esses métodos vai fazer parte dessa stack. Então os dados que tá dentro desse método vai ser salvo tudo aqui dentro dessa stack principal. Beleza? Ok. Então vamos lá. Ou seja, toda vez, tá? Toda vez que o método é chamado, um novo frame ou quadro, ou pilha, ou stack é criado e compartilhado na pilha principal. Então, essa aqui é a pilha principal, ó, tá vendo? Essa área aqui é uma área onde toda vez que o meu método for chamado, toda vez que um método for chamado, vai ser criado nova pilha dentro dela. Onde essa nova pilha que for criada aqui dentro dessa pilha principal, ela é aqui dentro dessa pilha aqui, ó, que vai ser armazenado as informações de cada método. Beleza? Entendeu? Então imagine, ó, eu tenho apenas um método. Então esse método main. Então quando esse método aqui, ele é chamado, e ele é chamado na hora que o programa é executado, porque é a JVM que roda ele, que chama ele, tá? Que invoca ele. Então no momento que ele é invocado, o que é que acontece? É criado nova stack. Então, nesse caso, é criado duas ao mesmo tempo, porque é criado a principal, onde dentro da principal vai ser criado essa stack, essa partezinha aqui que vai, de memória que vai ser pertencente apenas àquele método. No caso, nosso método main. Tá bom? Ok, então foi criado uma nova pilha aqui, uma nova stack. Tá. Para que serve essa nova stack? Então, aqui tá o seguinte. Perceba que nesse método eu tenho duas variáveis. Então, essas duas variáveis, ela vai ser alocada, ela vai ser armazenada dentro da stack que pertence ao método. Onde essa stack que pertence ao método, ela está dentro da stack principal, certo? Então, eu tenho duas variáveis. Se você ver, eu tenho duas variáveis, ó, int, né? E tenho o name, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar aqui essa... Só como exemplo, nesse método aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Eu vou criar outra caixinha aqui, ó, que vai simular o meu método lá, tá bom? O meu método. Deixa eu ver se eu acho outra cor para ele aqui. Ok. Então, esse aqui, ó, é o meu método main, certo? Então, eu vou criar um textinho aqui, ó, e vou colar ele aqui. Eu vou até colar ele aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Beleza, ok. Então, no meu método principal aqui, ó, eu tenho duas variáveis. Então, essas duas variáveis aqui, esses dados vão ser alocados dentro da stack, aqui, ó, essa área verde que pertence, ou essa pilha aqui, que pertence a esse método. Então, vai ser criado vários endereços. Se eu tiver
10 variáveis dentro do meu método, então vai ser criado 10 endereços dentro da stack que pertence ao meu método, certo? Então imagina o seguinte, eu vou criar mais umas caixinhas aqui, ó. Então eu tenho duas variáveis apenas, certo? Então eu vou criar aqui, ó. Isso aqui é um espaço, um endereço de memória. Aqui é outro endereço dentro da stack do meu método. Agora aqui faz sentido o seguinte, ó. Que é o seguinte, esse dado que você escreveu aqui, ó, você fez aqui, ó, int num, certo? Ou seja, ele é um dado do tipo inteiro, ele é um número. Só que esse 10 a gente escreveu aqui um 10. Só que esse dado ele vai ser alocado dentro da minha memória em forma de bit. Perfeito? No caso 10 em binário seria o quê? 10, 10, certo? Ou seja, onde eu tenho aqui, onde cada caractere desse aqui é um bit. Então eu tenho 1 bit, 0, 2 bit, 1, 3 bit, 0, 4 bit. Então eu tenho um dado de 4 bits, certo? Que no caso seria os zeros e uns, porque a gente escreve nossa linguagem humana, só que o computador ele só entende zeros e uns, o processador só entende zeros e uns. Então é a memória aqui que vai ler os dados das tuas variáveis, vai enviar para o processador e o processador vai processar e vai decodificar esses números binários em dados reais. Perfeito? Ok. Só que eu tenho outra variável aqui, ó. Eu tenho outra variável dentro do meu método, que é uma variável do tipo string, que tem o nome hello world. Então, esse número hello world, ele vai vir aqui também em formato de bit, tá? Então, você consultar a tabela ASCII2, você vai ver que cada letra, por exemplo, o hello, tá? Por exemplo, o hello, se você for ver, a gente seria o quê, ó? A gente teria aqui, no caso, por cada letra, só lembrando que por cada letrazinha. Então, a gente vai ter 0 é 1, certo? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Então, aqui representa o H. Depois desse H, eu teria o quê? O E. Então, o E seria o quê? 0, 1, 100, 1, 0, 1. Então, aqui eu tenho Ré. São zeros e uns que a máquina vai entender. Perfeito? Ok. Então, resumindo. Quando um programa Java, seu programa Java, ele é executado, certo? De novo, quando um programa Java ele é executado, tá? Uma pilha stack principal é criada. No caso, essa stack principal aqui, ó, tá? É uma área que a memória vai reservar para os dados, beleza? Do nosso programa. Então, essa pilha principal, certo? Essa pilha principal, ela é compartilhada por todos os métodos. Inclusive, nesse caso, como a gente só tem um método, então só está compartilhando com esse método main. Perfeito? Ou seja, então, cada vez que um método ele é chamado, um novo frame, tá? Ou o frame, a gente pode chamar stack ou pilha, é criado. Que no caso seria esse novo quadrinho verde aqui, ó. É outra área que é criada dentro da área principal. Certo? Então, esse quadro de pilha contém todas as informações necessárias para a execução desse método, incluindo as variáveis, nossas variáveis aqui, ó. Eu tenho uma variável int num aqui, ó, que é essa aqui. Eu tenho essa hello world aqui, que é esses dados aqui, tá? Que eu fiz apenas um exemplo aqui, não necessariamente ser assim. Ou seja, parâmetros também, os parâmetros dos métodos, endereço de retorno e outros dados relevantes. Então, se eu criasse aqui, ó, mais uma string aqui, uma variável aqui, era criado outro espaço aqui dentro dessa stack, certo? Ok. Agora me diga uma coisa, é o seguinte, imagine que eu tenho outro método, certo? Então eu tenho outro método aqui, ó, vou criar um exemplo aqui, outro método. Deixa eu vir aqui. Imagine que eu tenho outro método aqui, ó. E esse método aqui também, ele tem dados. Então, quando esse método aqui for criado também, é criado aqui dentro da stack principal, é criado outra stack, que não tem nada a ver com a stack main. Então, é uma stack que pertence apenas para esse método aqui. E assim vai indo. Então, se eu tiver 1000 métodos, vai ser criado 1000 stack aqui dentro da stack principal. Aí você diz, mas para que tudo isso? É o seguinte. Então, quando um dado desse aqui, um método desse aqui não é chamado, imagine que esse método meu aqui, ó, tá? Esse método main, ele não fosse mais chamado. Então, essa pilha aqui, ó, ela ia ser removida da stack principal para quê? Para poder liberar espaço para outros métodos que fosse chamado, certo? Imagine que eu tenho esse método. Beleza, esse método aqui está em execução. Então, ele vai criar essa stack aqui dentro e vai alocar ali os endereços dos dados do meu método. Só que quando esse método ele não for mais chamado mais, essa stack ela vai ser removida da stack principal para poder dar espaço para outro método que for chamado.
certo? Então, é assim, pessoal, que funciona esse processo aqui de alocar os endereços aqui na memória. É assim que funciona, tá bom? Beleza, então ficou claro para você, né, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, essa aula aqui foi apenas para você entender, tá? Aqui esse conceito da variável, tá? Como é que é feito esse fluxo, que é a variável, quando o programa Java roda, né? É criado uma stack principal, onde a stack principal vai ser criada dentro dela outra stack, se um método for chamado. Então, se eu tenho esse método aqui, ele foi chamado, ele vai criar uma stack dentro da principal. Mas só que essa stack criada aqui só pertence a esse método. Se esse método ele não for mais chamado, então essa stack aqui ela vai ser removida para dar espaço para outro método. Tá bom, pessoal? Então, essa aula aqui foi isso aqui, tá? Essa introdução. E eu tenho certeza que você, com sua mente, com essa informação aqui, sua mente teve outro ângulo, tá? Vamos dizer assim, tá? Então aqui a gente aprendeu todo esse processo. E inclusive aqui a memória também, ó, essa memória RAM, tá? Então quando essa memória, pessoal, o computador é desligado, toda essa memória aqui ela é apagada. Então quando o programa iniciar de novo, começa todo o processo de novo. Então esses dados que estão aqui em binários, que representa as minhas variáveis, os valores das minhas variáveis, esses dados aqui vão para o processador, e o processador vai interpretar os zeros e uns, que é isso que o processador faz, ele só entende zeros e uns. Então ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai decodificar isso aqui, ele vai dizer, opa, então esse 01, ele vai dizer esse 01 aqui, 1000, 100, é esse hello, então ele vai processar e vai te dar informação. Tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui foi isso, tá? Eu espero que você tenha entendido aqui o conceito. Pessoal, então eu espero que você tenha gostado. Então, na próxima aula a gente vem com coisas boas pra nós aí, tá bom? Então, com mais conteúdo top, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!